Você já viveu uma experiência que parecia ser sobre uma coisa, mas que te transformou de um jeito que ninguém viu? Eu sou a Júlia Seleme, bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, eu confesso que eu sempre gostei desse tipo de coisa, tá? E isso, assim, desde bem pequenininha mesmo. Eu cresci numa cidade do interior do Paraná. Desde criança eu faço teatro, eu amava fazer na minha escola, mas assim, quando eu falo desde criança, é desde o pré. E volta e meia passava um scouter lá na minha cidade, assim como na maior parte das cidades, eu acredito que passa um scouter. Selecionava algumas pessoas, fazia lá uma seletiva de modelos e eu oferecia book, enfim, né? Aquela história toda que às vezes dá certo, às vezes não dá e tudo bem. E eu pedia pra minha mãe, loucamente, falava que eu queria ir. E eu lembro até hoje de uma vez que eu fui no início da seletiva e aí eu não fui mais nos próximos dias porque ela me falou algumas frases que me marcaram. Eu lembro de uma frase meio engraçada, do tipo que se eu fosse lá, iam me olhar como se eu fosse uma carne num açougue. Na verdade, o que eu tenho na minha cabeça é como se eu fosse um peixe, mas eu não tenho certeza qual é verdade e qual não é. Então, eu escolho a carne porque eu acho mais visualmente aceitável. Bom, eu entendo completamente a preocupação da minha mãe, principalmente sendo mãe. Na época, eu levei isso bastante em consideração. Pensei, poxa, realmente, e se eu entrar lá e eu penso que é uma coisa, mas na verdade eu só vou receber olhares superficiais, vão me subjulgar e eu vou acabar não conseguindo o que eu quero, certo? Então eu desisti e eu passei muitos anos, cresci, saí, mas nunca consegui abandonar a arte, né? Eu saí do meu terceirão, fui morar em Miami com a minha mãe, me formei em atuação para filme pela New York Film Academy, voltei para o Brasil, cursei moda, não terminei moda, eu entrei pensando eu vou pegar o que eu acho bom daqui e eu acreditava que todos os pontos iam se conectar lá na frente. Comecei o meu relacionamento, escolhi voltar para minha cidade porque eu já estava em São Paulo trabalhando como atriz na época que eu comecei o meu relacionamento com o Igor. Mas, de acordo com a nossa história, nós dois resolvemos voltar para onde tudo começou. Mas essa é uma história para outro vídeo. Para eu conseguir enxergar esse significado de verdade, gente, eu tive que ter outros passos antes, sabe? Eu tive que ir para a área da saúde, eu tive que terminar minha graduação na área da saúde, que é uma área que eu gosto muito e que eu sempre quis também. Tive que abrir o meu projeto social e quando eu terminei de fazer todas essas coisas, sei lá, o projeto já estava lá andando com as próprias pernas, a minha faculdade estava feita, eu estava com o diploma na mão, aí sim eu fui capaz de olhar para minha própria história e ver que todos esses pontos estavam conectados. E para o Miss Santa Catarina não foi diferente. Quando eu cheguei lá, eu achei que ia ser uma foto que eu ia colocar no meu consultório e ia ser um dia para me recordar. Mas foi muito mais do que isso. Pra mim, aquele momento lá no Miss foi exatamente o momento que conectou todos esses pontos da minha vida. Eu tava lá fazendo meu curso de moda e eu pensava, eu sei que eu não vou me formar nisso aqui, eu entrei pra não me formar mesmo, eu entrei pra pegar o suco disso aqui e levar pra minha vida. E em várias coisas isso aconteceu, né? Em várias áreas que eu sempre me interessei, eu pensava, cara, eu vou aprender tudo isso aqui que eu posso, porque eu sei que eu vou usar isso na minha vida, mas eu não entendia como eu ia conectar esses pontos no futuro. E eu juro pra vocês que quando eu tava lá no Miss, esses pontos se conectaram. Quando eu tava lá no Miss, foi algo muito importante pra eu fazer as pazes com a minha história. A minha sogra me incentivou a fazer parte, porque ela sabia que era algo que eu gostava, ela sabia que era um sonho meu. Eu tava vivendo uma fase muito difícil com os meus filhos, onde eu tava muito sobrecarregada, e ela falou, cara, faz uma coisa que você gosta. Eu vou pra tua cidade, eu fico com os teus filhos e você vai conseguir participar. Ela me incentivou em tudo isso e foi por isso que eu consegui de fato participar. Eu entendi que o Miss é um concurso de aprimoramento pessoal, porque em nenhum lugar na vida a gente vai sem a nossa imagem. O palco perfeito de venda a sua imagem, sabe? De mostre o quanto você conseguiu se refinar até aqui. Ele vai te obrigar a isso na prova de corpo, ele vai te obrigar a isso na apresentação pessoal, que é uma apresentação onde você fala quem você é, de onde você veio, por que você está ali e o porquê você quer sair de lá com um título, e na apresentação de gala também, onde você vai demonstrar toda a sua graça e se você merece ou não carregar aquele título. Isso fez uma baita diferença pra mim. Como eu disse pra vocês, eu consegui conectar esses pontos da minha vida. Eu consegui entender que eu tava no caminho certo, que aquilo realmente era pra mim
Eu tô muito animada para ir pro Miss Brasil. Eu encontrei algo que eu realmente gosto de fazer e que eu acho que combina perfeitamente com a minha história. E mais uma maneira maravilhosa de trazer visibilidade para os meus projetos sociais. Uma experiência realmente, assim, ó, completamente transformadora. E eu espero que todo mundo possa viver algo assim um dia. Talvez não seja num concurso de beleza para você, talvez seja num esporte, talvez seja numa conquista profissional, mas para mim foi muito importante. E eu espero inspirar muitas pessoas com essa história de que a gente sempre pode dar um passo além para se conectar com a nossa essência. Que provavelmente, se você tem alguma coisa no seu coração que você sempre quis, mesmo que você não consiga explicar isso hoje, sabe? Se dá um tempo, mas continua fazendo, que esses pontos eles realmente vão se conectar lá na frente. E eu sou a prova viva de que isso realmente acontece. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta, deixem aqui nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deem um like nesse vídeo, que é muito importante pra mim. E assim eu fico sabendo que vocês gostam e produzo mais vídeos desse tipo, tá bom? Um beijo e até a próxima!